Boa tarde, pessoal. Eu vou gravar agora alguns comentários a respeito da aula 1 e da aula 3 das apostilas autorreguladas que eu mandei para vocês do segundo bimestre, né? Então, a aula 1, ela fala sobre a geração de 45, romance, e a aula 3 fala da geração de 45, mas fala dos poetas. Então, a gente tem aí duas aulas separando. Antes de mais nada, eu quero deixar para vocês que o conteúdo dessas apostilas, eles são para um reforço escolar, né? Eles não têm um conteúdo completo, né, daquilo que aconteceu nessa época para a gente poder discutir, problematizar. Então, houve aí uma escolha entre aquilo que fosse mais importante, né, para quem produziu aí essas apostilas, para que vocês soubessem a respeito desses dois períodos e um pequeno destaque aí para alguns escritores mais importantes desse momento. A aula 1, Geração de 45 Romance, ela começa na página 7. Então, quem quiser acompanhando junto aí. E aí começa falando de um contexto histórico, né? Que é o final da Segunda Guerra Mundial, 1945. Então é importante que a gente tenha em mente, para ampliar, não é, ir além do que está no conteúdo desse texto, que a gente consiga aí articular os nossos conhecimentos a respeito desse período, né, histórico importante para o Brasil, mas também para a Europa, né? E lembrando que a gente, como ex-colônia de Portugal, a gente fica sempre condicionado àquilo que está acontecendo no que a gente chama de velho mundo, né, o continente europeu. Então, o Brasil sofre algumas transformações, né, econômicas, também sociais, não é? Então, a gente tem assim a chegada aqui no Brasil, não é, de pessoas de fora, assim, não é, de imigrantes, pessoas que estavam fugindo aí da guerra, né, refugiados de guerra, né, dessa época. A gente tem algumas transformações do ponto de vista político, né? A gente vive ainda sob o comando e influência do Getúlio Vargas, né, que foi um grande estadista brasileiro, que tem as suas contradições, obviamente. E é isso, né? O Rio de Janeiro ainda é a capital, né, do Brasil, ainda não tinha a mudança para Brasília, né, e tudo mais. Então a gente tem algumas mudanças também sociais do ponto de vista de comportamentos também, né? A gente vê aparecendo aí, bem de forma discreta, né, mas o nome de uma mulher, né, que é a Clarice Lispector. Então, a Clarice, assim, a gente devia ter uma aula só para falar dela, na verdade, porque é uma mulher bastante interessante. E aí a gente pode também incluir nesse pensamento o seguinte: a gente tem a presença de uma mulher, mas não é qualquer mulher, né? A gente tem a presença de uma mulher branca, de uma mulher que não nasceu no Brasil, embora se considerasse uma escritora brasileira, né? Ela nasceu na Ucrânia, então a família dela é uma família judia, ucraniana, que veio para o Brasil um pouco antes, né, do fim da Segunda Guerra, né? Eles vieram um tempo antes e vieram para o Brasil e para a Argentina. Ela foi casada com um homem muito importante, diplomata, que trabalhava para o governo, então era uma mulher branca, rica, né, de origem estrangeira, e ela chega a aparecer aí até hoje, né, tem um grande destaque na nossa literatura. Então a gente vê que há uma escolha também dessa mulher que vai surgir, né. E aí, seguindo em frente, a apostila faz a opção por não falar de Clarice, mas por falar do João Guimarães Rosa, que é um escritor do estado de Minas Gerais, muito importante. E coloca aí dois trechos, né, do Grande Sertão Veredas, que é a obra mais conhecida do Guimarães Rosa. Eu, particularmente, tenho alguma dificuldade de ler Guimarães Rosa. Não sou tão fã dele,
tenho dificuldade com a linguagem, mas é justamente a linguagem essa grande característica, né, que se quer destacar aí a respeito da obra dele. No exercício que aparece na página 9, é tudo muito resumido, né? Vai direto logo para o exercício depois dos trechos. Na página 9 a gente tem o número 1 falando a respeito de um misticismo que aparece nesses trechos da obra Grande Sertão Veredas. A crença da relação do homem com o sobrenatural, e aí se pergunta se é possível fazer alguma reflexão com outro campo de estudo, né? Fora da literatura. E aí a resposta certa é a letra B. Então, os fragmentos apresentam reflexões acerca da existência de Deus, do diabo, da vida. E esse tipo de reflexão é feito, né, pela filosofia, né, por esse campo de estudo, e não necessariamente por história, biologia e sociologia, que são as outras opções. A número 2 é muito fácil, né? Então, vige dentro do homem significa mora dentro do homem. É uma resposta bem simples. Número 3, se pergunta aí o que seria o homem arruinado, o homem dos avessos. Seria o homem que tem o mal, né, dentro dele. Isso é uma resposta mais simples, mas vocês precisam entender esse contexto aí do que está sendo dito nos trechos e tentar extrair aquilo que vocês entendem a respeito dessas expressões, né? Pelo contexto, ou seja, por tudo aquilo que vocês estão lendo e articulando, conhecimento que vocês têm também. No número 4, também a gente tem a letra B, a vida após a morte, como resposta. E no número 5 se fala a respeito de aforismos e se explica o que são os aforismos, né? Se vocês já estudaram em filosofia um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, vocês com certeza já leram a respeito do que são os aforismos. Então tem aí a explicação, né, para quem não soubesse, diz no trecho 2 há alguns, cite um. Então, pelo menos um, né? A gente tem, com Deus existindo, tudo dá esperança, sempre um milagre é possível, o mundo se resolve. Esse é um. E tem um outro tendo Deus, é menos grave se descuidar um pouquinho, pois no fim dá certo. Esses seriam duas opções aí para vocês de resposta. Dando sequência, na aula 3, um pouco mais à frente, a gente tem os poetas da geração de 45 e um trecho aí que fala a respeito da forma, em detrimento do conteúdo, né, dos poemas, que é uma marca daqueles que começaram aí a levar essa poesia de 1945 em diante. Então essa geração se preocupava muito com a forma de escrever o poema, com a linguagem em si, se propunha um retorno a formas tradicionais do verso, como o soneto, e negava o experimentalismo dos modernistas de 22. Então essa é uma característica, uma marca dessa geração, que é o rompimento com o início do modernismo no Brasil, que tinha uma liberdade formal, né, diferente dessa busca às formas tradicionais. No início, os modernistas faziam justamente o contrário. Eles queriam romper com o tradicional. Então, pelo que está aí no texto, né, vocês estão vendo que a geração de 45 resgata um pouco de formalidade do final do século XIX, né, porque o soneto era aí um formato, né, um tipo de fazer poético, de poema, que era mais relacionado aos parnasianos no final do XIX, de simbolistas, e não ao modernismo. Seguindo aí na página 16, a gente tem no final da página os principais procedimentos formais e linguísticos da geração de 45. O primeiro que aparece é a metalinguagem, reflexão sobre o processo de criação poética. Então, a metalinguagem é quando se faz algum tipo de reflexão sobre a linguagem. Então, você escreve, não só escreve aquilo que vem, né, na sua intuição para escrever, mas você escreve sobre escrever. Então, quando você tem um poema que fala sobre como se fez aquele poema, como se faz poema, faz reflexões sobre a língua, ou sobre o que está escrito, esse poema ele faz metalinguagem. Assim como a gente tem na música, né? Uma música que fala sobre como se faz uma música.
Isso também é um exemplo de metalinguagem. A postura é uma postura racional, ou seja, se evita, né, o sentimentalismo. A linguagem é metafórica, relativiza limites entre poesia e prosa. E tem o neologismo, que é a invenção de palavras novas. A página 17 se fala aí, além de renovar a poesia pela prática da atenção à forma, busca também mensagens de crítica social. Então não é o mais importante, né? Mas está aí como pano de fundo essa crítica social, além da preocupação extrema com a forma. Os grandes poetas, os mais conhecidos, aparecem aí para vocês, mas a grande estrela mesmo é o João Cabral de Melo Neto, que é um poeta pernambucano, e é sobre o poema dele chamado Catar Feijão que se trata aí a próxima atividade dentro desse capítulo, né? Então tem aí a leitura, né, que vocês com certeza já fizeram, a leitura do poema Catar Feijão na página 17 e um comentário, né, abaixo. Catar Feijão é um poema em que o poeta, tendo como objeto a construção do poema, ou seja, isso é metalinguagem pura, toma como referente um ato do cotidiano, em que também escolher, combinar é necessário. Nisso está o que tem de metafórico no poema, né? Então, porque se faz uma comparação sem usar termos que são comparativos, né? Catar feijão é escrever poema. Catar feijão é como combinar palavras para formar versos, né? Então essa comparação, essa analogia, se trata necessariamente de uma metáfora. Nesse caso, ele compara catar palavras com catar feijão. É um poema que, ao final, nos mostra como construir um poema, apresentando assim a característica da metalinguagem. Então, a afirmação que eu acabei de fazer. Além disso, a forma como diz, o que diz, é o que importa neste poema, fazendo dele um autor típico, né, do João Cabral, um autor típico da geração de 45. Isso é um comentário que está dentro de um box na página 18, depois tem um outro box que indica o que é o neologismo, né, que é esse processo de criação de uma palavra nova. Depois vem um exemplo de neologismo no poema Catar Feijão, né, que são as palavras fluviante e flutual. Em seguida vem uma explicação do que é a metáfora, que eu acabei de dizer com as minhas palavras, mas tem aí nesse boxezinho uma explicação breve. E em seguida vem a atividade da aula 3, com um poema do Ferreira Goulart, um poema chamado Poema Obsceno. Então, vocês vão fazer a leitura desse poema e responder, né? Observe, exercício aí já começando na página 20. Observe o trecho abaixo e responda por que podemos dizer que nele identificamos uma metáfora. O trecho é: façam a festa, façam a nossa festa enquanto eu soco este pilão. Então, fazer festa não tem nada de metafórico, né? Fazer a festa é fazer ali o carnaval, que é o que está dizendo o próprio poema. Não tem nada escondido, implícito, né, a respeito disso. Agora, socar este pilão, ele está falando de uma atividade, um trabalho braçal, um trabalho pesado, que ele compara com o fazer poético dele, né? Então, enquanto ele faz o poema, ele compara fazer poema com socar pilão. E aí a sua resposta ela deve tratar disso, né? É importante que vocês mostrem que o eu poético, né, ele compara a escrita da poesia com um trabalho muito difícil, um trabalho braçal, um trabalho duro. E aí você tem trechos, né, que mostram um pouco disso, né? Ele diz, eu faço poema duro, eu soco este pilão, são outros trechos aí em que isso deixa clara essa referência que ele faz, essa comparação, né, que ele faz aí do trabalho de ser poeta com um trabalhador que faz uma poesia difícil, complicada, dura, né? E aí vem o número 2. O número 2 é um trecho do Manuel de Barros que diz assim: as coisas tinham para nós uma desutilidade poética. Nos fundos do quintal era riquíssimo esse nosso dessaber. É para você retirar os dois neologismos. Então, os dois neologismos são
desutilidade